Muito bem, lição número 13, a parte de terça-feira, os feixes de alegria dos fiéis. Quando vamos falar sobre o que Deus fez por nós, não podemos ter nunca memória curta. Temos que lembrar daquilo que o Senhor já executou em nossa vida. O salmista e os profetas e os que sempre serviram a Deus de maneira sincera e plena, nunca se esqueceram dos benefícios que Deus trouxe à vida dos seus filhos fiéis. Por isso aquele verso é muito importante. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E a expressão é, eu louvarei por toda a minha vida. Por isso o salmista nos recomenda lembrarmos sempre daquilo que Deus fez. No Salmo 119, verso 49 e 50, ele diz assim, lembra-te das promessas que o Senhor me fez, porque elas são a minha esperança. Tem sido a minha consolação no meio das angústias, porque só a tua palavra pode renovar-me a vida. Então, quando você estiver diante de uma situação em que não há mais saída, peça a Deus que Ele cumpra na sua vida as promessas que Ele fez. É o que o salmista diz no Salmo 119, versos 49 e 50. E ele ainda diz assim, eu tenho que me lembrar daquilo que Deus fez, como está no Salmo 77, verso 11, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Isso significa que Deus sempre deve estar em primeiro lugar de nossa vida. Mesmo nos tempos alegres, nos tempos de angústia, lembre-se daquilo que Deus já fez e Ele vai renovar a esperança em nosso coração. Uma tremenda tempestade açoitava um grande navio. As pessoas corriam de um lado para outro, desesperadas, porque as fortes ondas batiam no lado do navio, fazendo o navio balançar muito. As pessoas se reuniram no convés do navio, no salão, e cada um conversava com o seu companheiro, com medo do que poderia acontecer. O navio poderia naufragar. Um homem que estava saindo do seu camarote, indo para o salão para ver os outros passageiros, passou por um local e viu uma menina brincando com sua boneca e também com outros objetos. E a menininha parecia despreocupada, mesmo o navio balançando para lá e para cá. Ele disse, você não está com medo do navio afundar? Ela olhou por sobre os ombros daquele homem e apontou lá para a cabine do piloto. E ela disse, o piloto é meu pai. E ele disse que tudo está bem. E voltou a brincar, despreocupada com seus brinquedos. O homem ficou impressionado. Saiu dali com o coração fortalecido e com a esperança de que nada iria acontecer. E foi esse homem que no salão deu a notícia para todo mundo de que não deveriam temer. E as pessoas se acalmaram. Lembrança e confiança naquele que pode dirigir a nossa vida. Deus é o piloto da nossa embarcação, ou da embarcação da nossa vida. E Ele sustenta tudo com o seu poder. Não temos o que temer. Pergunta número 3, de acordo com o Salmo 126, o que o salmista nos fala, qual deve ser a força e a esperança dos filhos de Deus? Como podemos aplicar isso hoje à nossa vida cristã? Salmo 126 diz o seguinte, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, ou trouxe os que voltaram a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia, entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a essas pessoas. Sim, grandes coisas fez o Senhor por todos nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos, Senhor, outra vez do cativeiro para as correntes das águas do sul. Ó Senhor, os que semeiam em lágrimas haverão de colher com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes de colheita. Então, a pergunta é, de acordo com o Salmo 126, que tipo de força e esperança os filhos de Deus encontram? Resposta, quando nós recordamos como Deus nos libertou no passado e como Ele operou milagres em nossa vida. Nós, assim, iremos adorar a Deus, iremos, assim, obter força para que possamos enfrentar as lutas que vierem. Isso é muito importante. Lembrar do que Deus já fez em nossa vida. Foi assim que Davi muitas vezes superou grandes situações e frustrações. Mesmo quando os filhos tentaram, Absalão tentou tomar o trono, ele teve que fugir de noite com sua família. Naquele momento, Davi
clamou a Deus e ele se lembrou de tudo que Deus já havia feito por ele no passado. E foi ali que ele encontrou força para reagir àquela situação tão depressiva. O que Deus faz em nossa vida no passado, ou o que Deus fez, nunca pode ser esquecido. Não podemos ter memória curta para isso. O que aconteceu no passado é para nos trazer confiança plena no que Ele pode fazer agora. Se a pessoa já passou por uma situação no passado e Deus deu a solução, agora também Ele pode dar. Então, essa é a confiança. É o que o salmista diz: aqueles que andam assim, semeando com choro, vão voltar trazendo os resultados de alegria em suas mãos. Por isso, existe a história de, na Primeira Guerra Mundial, havia um sargento de nome Tube. Quando eles tomaram uma casa velha na França, eles transformaram aquela casa numa igreja. E ali eles se reuniam para orar, para ler a Bíblia, para alcançar forças para as batalhas. Parece estranho, mas havia muitos homens assim que criam em Deus. E Tube era um sargento que também tinha grande afeição pelo Senhor. E um dia ele foi escolhido para pregar o sermão para o soldado. Ele escolheu o texto que falava de Jesus no mar da Galileia, onde Jesus estava dormindo no barco e a tempestade colheu aquele barco. E diz o texto que muitos barquinhos estavam ao redor, seguindo o barco de Jesus. Os discípulos, em desespero, pediram a Jesus que acordasse, porque eles estavam perecendo e iam morrer. E Jesus acalmou o mar e acalmou o vento. E aquele sargento disse: meus queridos, junto do barco dos discípulos estavam muitos barquinhos sendo açoitados pelas ondas daquele mar. Mas quando Jesus acalmou a tempestade, acalmou o vento e a água, houve uma bonança, e os barquinhos também usufruíram da bonança. Isso quer dizer que nesta vida, nosso barquinho da vida pode ser açoitado por muitas tempestades de problema. Mas se estivermos ligados a Jesus, sintonizado com Ele, Ele haverá de trazer paz e calma para o nosso coração. E assim enfrentaremos as tempestades desta vida. Ellen White, no livro Evangelismo, página 18, ela escreveu o seguinte: existem tempos de perplexidade que estão iminentes, estão prestes a acontecer. As ondas do mar bramam e o coração dos homens desfalece de terror e de expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem no Filho de Deus ouvirão a sua voz no meio da tempestade, dizendo-lhe: sou eu, não temais. E acalmará o nosso coração. Grandes palavras. É para motivar o nosso intelecto, motivar a nossa fé, de que Jesus está muito próximo. E ele só basta dizer: sou eu, não tenham medo, eu estou aqui. O salmista faz referência à colheita. E ele chega a dizer que, de uma forma metafórica, que aquele que sai assim, semeando, chorando, vai colher um resultado bonito lá na frente. Isso quer dizer que, enquanto estivermos nessa vida, a colheita vai ser na segunda vinda de Jesus. Aí haverá alegria, porque o resultado será a vida eterna. Ir com Jesus para morar na eternidade. Por isso, não podemos esquecer. Deus é o nosso grande comandante. Jesus é o piloto da nossa embarcação. E se estamos hoje semeando com choro devido aos problemas da vida, haveremos de colher com alegria redobrada. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor coloque essa esperança em nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque o Salmo 126 é um salmo de esperança. É um salmo que coloca em nosso coração o vislumbre de que haverá um tempo em que a tristeza vai terminar e a colheita será de pura alegria. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a bênção para o nosso coração. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração e vamos continuar felizes na semana porque estamos estudando a palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe.